Então hoje o tema é relacionamento, boa noite. É isso aí, gente. De onde vem essa sensação que só eu faço uns relacionamentos e o outro não se esforça? Da onde que pode estar vindo essa sensação? E da onde que pode estar vindo esse desequilíbrio na relação? Então, você que está aqui nessa live, quer entender um pouco melhor, boa noite, diante da visão da constelação, o equilíbrio no relacionamento, fica aqui nessa live, marca um amigo aí que precisa entender um pouco melhor a troca e os relacionamentos, como funciona. Chama essas pessoas para a live e vamos bater um papo sobre como, onde é que você sente que só você faz dentro de uma relação e o outro não. Da onde vem essa sensação? O que isso tem a ver com a constelação familiar? O que isso tem a ver com a minha família? O que isso tem a ver, Patrícia, com exatamente esse trabalho da constelação familiar? Eu achava que constelação familiar era só coisa da família. Por que não é, né? O que o relacionamento tem a ver? Como eu posso olhar através da constelação familiar para essa questão do equilíbrio de troca dentro de uma relação? Então, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou primeiro colocar alguma coisa aqui. O que acontece? Eu já trabalho com constelação tem muito tempo. Esse tempo todo que eu trabalho com constelação, eu recebo muitos casais, eu recebo muitas pessoas que querem olhar para as dinâmicas que estão por trás dos conflitos dentro da relação. E depois de uma constelação, algumas relações continuam e outras se rompem. Isso não depende exatamente de fazer ou não fazer uma constelação. Eu quero ou não quero manter. Na verdade, a escolha de estar ou não na relação é sua e do seu companheiro. Ponto. Tá? Então, o que acontece aqui? A pessoa começa a olhar para o relacionamento a partir de um outro lugar. Por que eu tô contando isso que o pessoal vem me procurar? Então, às vezes, a pessoa vem, ela tem um relacionamento bom, ela gosta do namorado, do companheiro, do parceiro, mas fica com aquela sensação que, Patrícia, ele não cumpre com a parte dele, parece que só eu faço dentro da relação e ele não. Quando a gente coloca isso dentro de uma constelação, normalmente a gente coloca o casal e o casal que dá mais, ele vem em direção àquele que dá menos, né? Normalmente aquele que dá menos tem questões com a sua própria família, tem questões de infância, tem questões que ele traz da sua origem e que impede ele de repente, poder dar mais. Não é que ele não quer dar mais, mas é o que ele tem para dar. Boa noite para quem está chegando agora. É o que ele tem para dar. Então, normalmente a gente observa isso dentro das dinâmicas quando a gente coloca uma constelação familiar. Coloca lá o representante e aquele que não consegue dar está ligado a algo que aconteceu na sua própria família. A partir dessa ligação, ele fica bloqueado em poder devolver, tá? Mas o que eu observo? Algumas vezes, quando o casal vai até a constelação, essa pessoa que dá mais, ela fica vindo em direção a essa pessoa que não tá dando conta de devolver ou não pode. Eu costumo segurar essa pessoa e falar de menos. Por quê? Quando eu tenho essa sensação que eu dou demais numa relação, o que significa? Que eu estou tratando o outro de uma forma desigual.
Quando a gente tem uma relação de casal, olhando pela constelação familiar, a gente tem uma relação horizontal. O que é uma relação horizontal? A gente chega junto. Então, quando eu me caso ou eu entro num relacionamento, eu entro e o outro entra junto comigo. Hierarquicamente, nós entramos juntos dentro de uma relação. É claro que Bert descobriu que a maioria dos conflitos dentro de uma relação é porque a gente traz algo da nossa família, ou algo que faltou pra gente, ou algo que a gente teve como excesso, ou aprendeu que era certo, ou algum modelo, ou arrastou aí uma dor da mãe ou do pai, uma crítica, eu não sei, não me importa também. Mas o que ele observou foi exatamente isso, que boa parte das pessoas que têm conflitos na relação nunca é exatamente sobre acontecimentos reais, sobre coisas que estão acontecendo, e sim sobre questões que essa pessoa traz à sua própria família, tá? Então, quando um casal chega, isto é horizontal. Quando é horizontal, é uma relação condicional. O que é uma relação condicional? Existe aí uma condição para que ela exista. Então, quando eu chego numa relação, eu dou algo de mim. Eu dou meu tempo, eu dou minha atenção, eu abro mão, né, de sair muitas vezes do jeito que eu gostaria para estar ali. Então, quando eu entro na relação, eu estou dando algo. O outro recebe isso. E quando o outro recebe, ele sente um impulso em devolver. Foi isso que Bert descobriu. E quando o outro sente um impulso em devolver, ele dá, devolve e dá um pouco mais. E o outro recebe e recebeu um pouco mais, sente um impulso em devolver. E assim o relacionamento vai evoluindo. O que acontece? Algumas vezes um dos dois está extremamente comprometido com algo que aconteceu na família de origem. A morte precoce de uma mãe que teve uma depressão e eu tenho essa sensação que eu tenho que ajudar, que eu tenho que salvar. Então eu estou presa lá. Algum acontecimento que tenha, na verdade, me prendido na alma dessa família. Mas onde eu vou, eu cresço, eu me caso, mas internamente eu ainda estou presa a algum acontecimento. Então, quando meu companheiro ou companheira me dá algo, eu sinto que tá bom, você me deu, legal. Nem sempre as pessoas podem receber o que a gente dá também. A gente tem que aprender a olhar o outro com dignidade. Entendam o significado dessa palavra dignidade, que é esse o grande segredo que está por trás desse momento onde você dá demais uma relação. Dignidade é o que a gente tem que manter dentro de uma relação horizontal. Então, se você está aqui nessa live agora e acredita que dá demais, que só você dá dentro de uma relação, quer colocar aí uma questão, um exemplo, ou quer marcar alguém que você acredita que precisa assistir essa live, e entender um pouco na visão da constelação qual é a dinâmica que está por trás disso e quais os riscos que a gente coloca no nosso relacionamento quando a gente faz isso, tá bom? Marca aí, chama essa pessoa e vamos bater um papo sobre relacionamento, tanto quando você está entrando em um relacionamento. Ele deve ser um relacionamento por igual, horizontal. Então eu dou e eu recebo, tudo bem? Mas, vamos lá, eu tenho lá o meu problema na minha família e o meu companheiro, ele me dá, porque ele me ama muito, aí ele vai lá e faz algo por mim. E eu não consigo devolver, porque eu tenho aqui as minhas questões, eu vi a minha mãe sofrer muito na mão do meu pai, ou de homens, e eu não consigo confiar nos homens, então eu não consigo devolver.
E ele, porque me ama, ele continua me dando. E ele continua fazendo por mim. E aquilo chega um momento que vai ficando insuportável para mim. E internamente esse desconforto é tão grande que eu sinto vontade de ir embora. É como se, inclusive, me irritasse tudo que ele me dá. Porque na verdade não tem nada a ver com o que ele está me dando, e sim com a forma como eu aprendi a me relacionar. Então, se você está nessa relação e acredita que só você dá e o outro não faz, eu posso dizer para você que eu vou ensinar você a reequilibrar essa relação. Mas antes você tem que dizer para mim se você está numa relação assim, de um lado ou de outro, se você já viveu uma relação assim, ou qual é a questão que você está vivendo aí e que pode estar em desequilíbrio nesse movimento de troca. Por quê? Toda relação, ela é regida por troca. Então uma relação, ela se mantém porque eu dou algo e o outro me dá algo. A partir do momento que eu não tenho nada para dar e o outro também não, a gente pode simplesmente virar as costas e cada um seguir o seu caminho. Enquanto houver essa tensão na troca, é o que mantém o vínculo do relacionamento. Mas eu tô lá, do outro lado da moeda. Amo tanto meu companheiro e eu dou, e eu faço, e eu ajudo, e eu quero que ele resolva, e eu estou o tempo todo tomando conta, resolvendo, fazendo. Principalmente aí tem algo que pode parecer machista, mas não é que a constelação é machista, mas que o campo que vem sendo desenvolvido há muitas gerações fez com que os homens se sentissem assim quando as mulheres querem mudar algo neles, tá? Isso não serve para todos os homens, isso já foi muito mudado. Então existe aqui um novo campo se formando, ok? Mas tudo bem, eu tô lá e eu quero cuidar desse meu marido, eu quero que ele estude, eu quero que ele faça, eu quero que ele resolva, eu quero que ele isso. Quando eu faço isso para um filho, isso já é demais. Imagina fazer isso para um marido. Então, se eu não permito que ele faça por si, eu tiro dele a força de manter a própria dignidade e buscar o que ele precisa com a própria força dele, com as próprias decisões. Ah, Patrícia, mas eu deixo ele lá sozinho e ele não faz nada direito. Quem disse que é você que sabe o que é melhor para ele? Aí é outro momento que a gente continua dando demais. Então, quando a gente impede que o outro erre, que o outro faça por si, faça escolhas certas, erradas, assertivas, que bloqueiam, não importa. Patrícia, mas eu tô vendo que vai dar errado. Deixa ele errar. Deixa ele passar por aquilo. Mas o que te leva a estar nessa posição? A primeira pessoa que a gente quer salvar na vida é a nossa mãe. Então, quando a gente já tem esse movimento original de querer salvar a nossa mãe de uma relação ruim, de uma situação difícil, a gente vai para uma relação e quer salvar o companheiro também desse tipo de situação. Mas o que acontece? É demais para o outro. E o outro, ele vai ficando tão incomodado que ele sai dessa relação. E vou além, ele ainda sai. Os meus alunos no Fluxo da Vida sabem que eu sempre falo que a pessoa que recebe demais e não consegue agradecer, não aprendeu a receber, ela além de se afastar, ela sai falando mal de quem faz. Então, não adianta falar para mim, ai, porque o ingrato. Existe uma solução para isso. Existe uma grande e digna
solução para esse tipo de desequilíbrio dentro dos relacionamentos. Se você está aqui nessa live e conhece constelação familiar, levanta a mãozinha para mim, avisa aqui a cena, dizendo para mim que você conhece constelação e diga para mim se você conhece a lei do equilíbrio de troca, porque é exatamente sobre isso que a gente está falando. Patrícia, mas que lei é essa? Uma coisa é eu dizer ao meu marido, eu amo você. Uma coisa é eu amá-lo. Outra coisa é essa relação funcionar a longo prazo. Então, se você está nessa live, você vai entender que não basta amar. Amar não é suficiente. Amar faz com que você queira a pessoa, esteja com a pessoa, mas não é isso que vai manter a relação. Existe uma força profunda e inconsciente que é essa relação de troca. E se em algum momento essa troca ela ficar desalinhada, esse relacionamento acaba. E você que está dando demais vai toda vez se sentir sobrecarregado. E o outro vai querer se livrar de você. Cuidado quando você sente que está dando demais numa relação. Cuidado, você mesmo ou você mesma pode estar matando o seu relacionamento. Aí a Pri colocou aqui. Oi, Pri. E se as consequências desse deixar o outro fazer sozinho afetarem todos da família? Isso também ele precisa assumir como consequência. Não dá para impedir que o outro passe pelo que ele tem que passar. Uma vez, era até uma aluna do Fluxo da Vida, e a gente estava no módulo, para quem não sabe, Fluxo da Vida é o curso de constelação familiar, que inclusive a terceira turma já começou, tem alguns alunos que passaram já por aqui. E quando a gente estava nesse Fluxo da Vida, fazendo essa aula das constelações individuais, essa pessoa, Pri, colocou exatamente esse tema. Mas se eu não faço nada, ele deixa a luz cortar. Pegue as crianças e saia de casa. Quando a luz voltar, eu volto para casa. Você não precisa passar pelo perrengue, mas às vezes é necessário que as coisas aconteçam para que a pessoa entenda a real consequência dos atos dela. Só que nós, companheiros, não somos pais dos nossos companheiros. Não cabe a nós ensinar e educar. Você pode negociar espaço, mas não pode educar e se colocar como mãe ou pai do seu cônjuge, do seu namorado. Quando você faz isso, você já está dando demais. Você quer ver algo que Bert fala que é essencial, que uma mulher nunca deveria fazer para o seu marido? Vou dizer aqui para vocês. Bert diz que quando uma mulher paga o estudo do seu marido, esse relacionamento vai ao fracasso. Dificilmente algo tão grande pode ser equilibrado dentro de uma relação. Então, essa sensação de dar demais está relacionada ao lugar que eu estou ocupando nessa relação. Então, se eu estou dando, e dando, e dando, e dando, e o outro não pode devolver, fica até o final dessa live. Eu já disse que eu vou contar o segredo, que é muito simples, para que a sua relação possa ser restabelecida e voltar ao equilíbrio. Então, algumas vezes, você tem que deixar que o outro passe pelo que ele tem que passar. Às vezes, a gente tem que suportar, deixar que o outro passe pela dificuldade, para que ele possa aprender. E o que a gente pode fazer de melhor, Pri, é estar do lado. Eu tô aqui com você e o que você precisar,
a gente vai estar junto. Mas eu confio que a gente pode dar os próximos passos juntos. É muito desafiador, principalmente quando você vê que não tem muita força naquela decisão. Mas ele precisa se sentir digno, inclusive para errar e tomar novas decisões. E quando você faz isso, de querer educar o seu companheiro, de querer fazer demais por ele, você lembra que eu falei que quando um casal chega numa relação, eles chegam juntos, você acaba ficando numa posição muito superior. E, por mais pesado que seja, é uma posição confortável. Por quê? Eu sei o que é certo, eu tenho razão. Por que que o outro, mesmo errando, também não pode estar trilhando um bom caminho? Vai que aquele erro leva ele para um outro lugar onde ele consegue encontrar a força dele. Quem sou eu para achar que sei o que é melhor ou o que é certo para o outro? É uma certa arrogância que a gente tem. Então a gente se coloca num nível superior, como dizendo, eu sei o que é bom, o que ele faz não é bom. Tá? Quando eu faço isso e tenho filhos, isso para os filhos gera um dano. Cuidado, tudo bem? Mas hoje nós estamos falando de relacionamento de casal. O que acontece quando eu dou demais? O relacionamento acaba. Eu acabo saindo dessa relação e ficando um andar acima. O que acontece com esse espaço aqui? Ele fica vazio. A tendência é ser ocupado por outra pessoa. Ou um filho fica na parentização e ocupa esse lugar e vai ter problemas de relacionamento, ou qualquer outra pessoa que sinta esse espaço vazio vai ocupar esse lugar. A não ser que você realmente queira que o seu relacionamento acabe, continue fazendo assim. Mas, se você quer estar como mulher ao lado de um homem, existe um segredo para isso. O pessoal do Fluxo da Vida já conhece, já sabe. Estamos aí na turma 3 e já estão aprendendo muito sobre esse equilíbrio de troca nas relações de casal. É necessário numa relação de casal manter uma tensão aonde eu dou e o outro devolve. Eu dou e o outro devolve. E a gente consegue manter esse lugar muito mais protegido do que se só um dá e o outro não. Então essa sensação que eu faço demais também é uma forma que eu tenho de impedir que o outro também faça. Então eu estou acabando com o meu relacionamento e com o poder de decisão do meu companheiro, principalmente se eu sou mulher ou vice-versa. Então, se você escolheu essa pessoa, você tem que confiar nela. Vocês chegaram juntos nessa relação. Se você não confia nela para tomar uma decisão, então por que você está com ela? Não cabe a você educar essa pessoa. Você chegou agora, tá? Então vamos lá, temos aqui um comentário, uma pergunta, vou ler agora. É da Gi, eu acho, Miss Kekut. É da Gi ou é da Liette? Agora eu não lembro. Eu estava dando demais, mas aprendi na sucos da vida, deve ser nas caminhares da vida. Deixar o outro buscar o que ele precisa. Parar de dar tudo o que ele precisava e as coisas mudaram entre nós. Sabe por que que muda? Porque quando eu paro de dar demais e o outro começa a buscar, ele se sente valorizado. Ele se sente digno daquilo que ele constrói. Mesmo que às vezes não seja aquilo que eu acho que é certo, mas para ele foi importante.
Se eu aprendo a dar valor para o que ele faz, se eu permito que ele erre, que ele acerte, que ele faça, ele se sente digno e forte. E ele se sente respeitado. E quem se sente respeitado, respeita. Muito bem, parabéns pela lição aprendida. Aluna do Fluxo da Vida. O Fluxo da Vida traz compreensões. O Fluxo da Vida é um curso para a vida, tá? E a própria constelação, ela traz esse conhecimento, essa consciência da percepção de que lugar eu estou ocupando dentro da minha relação. Será que eu estou ocupando meu lugar de mulher? Será que eu estou fazendo demais e eu saí dessa relação de mulher e me tornei mãe do meu companheiro? Ou eu espero que o meu companheiro me dê algo como se ele fosse meu pai ou minha mãe, então eu me coloco abaixo, como se ele me devesse algo, devesse cumprir com a minha expectativa. Então, a constelação faz com que a gente perceba esse lugar. Ah lá, como saber se estamos dando demais? É muito simples. Começa a observar como o outro está retribuindo. Qual a sensação que você tá? Eu tenho a sensação que eu dou e o outro não faz. Eu tenho a sensação, vamos lá, que o outro se afasta, que o outro reclama, que não está satisfeito. Eu falo, caramba, mas eu faço tanto por essa pessoa. E ela não retribui, né? Isso é uma percepção do dar demais. Outra coisa, quando a pessoa começa a se afastar demais ou reclamar demais, é um sinal que você está dando demais. Ou ela já não suporta mais as cobranças, né? Porque a gente acaba se tornando pessoas que cobram. Mas você não vai fazer isso, mas você não tinha que fazer aquilo, bababá, bababá, bababá. Então, quer dizer, você nunca está satisfeito com quem eu sou, com o que eu sou. E aí ali você percebe que um tá dando demais e o outro tá dando de menos. Perceba pela sensação que vai em você e por onde o outro está. Se ele está reclamando, se ele está se afastando, se ele está fugindo de situações simples do dia a dia. Perceba isso, mas perceba também se não é você que está recebendo demais, que está permitindo que o outro te dê demais. Quando você faz isso e permite que o outro dê demais, você também está perdendo a sua dignidade, se afastando do seu companheiro, se tornando filha ou filho dele. Ele precisa te olhar por igual. Esses dois lugares têm que estar ocupados pelo companheiro e pela companheira, não importa se são marido e mulher, namorado ou namorada, para que ambos se respeitem, para que ambos se sintam dignos. É claro que cada um de nós carrega desafios e carrega uma história da própria família. E não somos perfeitos, não estamos aqui para isso. Mas, quando nós estamos por igual, eu vejo o outro e respeito o outro a partir de onde ele vem, de como ele é, com o destino que ele tem e vice-versa. Tem momentos que eu não o vejo tanto, mas que ele espera por mim. Tem momentos que ele não me vê tanto, mas que eu posso esperar por ele. Tem momentos que a gente viveu o que foi necessário e há uma necessidade que cada um siga o seu caminho. Então, reconhecer esse momento da relação e o quanto eu dou e o quanto eu recebo é a chave para o sucesso do relacionamento a dois. E compreender que aquela pessoa que você se relaciona, ela carrega dentro de si muito mais do que o poder de decidir estar com você. Então, para que você esteja inteira numa relação, você precisa fazer o seu trabalho de casa, o seu trabalho interno, para que você pare de transferir para o outro
aquilo que você gostaria que tivessem feito para você. E é por isso que a gente vai para uma relação e começa a fazer e fazer e fazer pelo outro, porque eu não tive, então agora eu tenho que fazer. Não façam isso. Entendam que é uma relação de duas pessoas inteiras. Eu não preciso que ele supra uma carência ou que algo dentro dessa relação seja transferida de um lugar para o outro. Eu preciso estar inteiro, é claro, que carregando todos os desafios que todo casal carrega. Tudo bem? Ivete, minha linda, colocou aqui. Passei muito tempo dando demais, até ser chamada de mãe. Depois da constelação e do fluxo da vida, estou uma nova mulher. Minha mãe também agia dessa forma. Compreende? Não é que a pessoa faz porque ela quer acabar com o relacionamento, mas ela compreendeu que aquilo era um padrão e que aquilo era o certo. E com certeza, se a Liette for lá e olhar para a mãe da mãe dela, existiu algo ali, ou um vazio, ou um buraco, que isso está sendo buscado através dessa compensação, dessa necessidade de se fazer demais. Vem cá que eu cuido. Mas aí tem algo que eu preciso dizer para vocês, que quando eu fiz o curso na Hellinger, tinha uma professora que se chamava Cristina Laguno. Cristina Laguno é advogada argentina e uma excelente consteladora familiar. E ela disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou, nós mulheres latinas fomos criadas para serem enfermeiras dos nossos maridos. Então nós temos que cozinhar para eles, temos que servir eles, temos que cuidar deles como se fossem crianças. Aprendemos isso. Não precisamos ser assim. Podemos trabalhar isso internamente em nós, ficar mais inteiras para que a gente encontre homens inteiros, para que a gente possa viver uma real relação. Aonde, é claro, que vai ter desafios, que vão ter momentos bons, momentos de crises, e tudo isso faz parte, e tudo isso é um caminhar e um aprendizado. E na verdade, exige ordem essa relação no equilíbrio de troca, mas a colinha é o amor. O que mantém para que eu espere que o meu companheiro faça o próprio movimento dele com respeito é o amor que eu sinto por ele. E vice-versa. Se eu estou num momento de desafio e o meu companheiro espera por mim, o que faz com que ele espere é o amor. O amor é essa colinha. É essa colinha que vai permitir que o outro tenha tempo de buscar estar inteiro para estar dentro dessa relação. Patrícia, qual é o segredo? Vou eu aqui olhar no relógio. Enfim, qual é o segredo, Patrícia, que está por trás para solucionar quando eu dou demais numa relação? Toda vez que eu percebo que o outro está se afastando de mim, porque eu estou dando demais e eu estou desequilibrando essa relação, não precisa acabar essa relação, a não ser que você queira isso. Você pode dar ao outro o quanto ele pode te devolver. Simplesmente assim. Se você achar que se você der mais e mais e mais e mais e mais, o outro vai se estimular a te dar mais, mais, mais e mais, é uma mentira que você está contando para você mesma, diante do que você viveu quando era criança. Trate a você, cuide você das suas dores e das suas feridas, para que você possa estar inteira nessa relação, para que no momento que você percebe que o outro não pode dar mais do que 5, você vai lá e mantém a dignidade dele e também retribui com 5. É como se você dissesse para ele, estamos juntos.
Você com 5, eu com 5, e continuamos no mesmo degrau na nossa relação, como adultos. E quando você faz isso e o outro sente força e se sente respeitado e digno, alguma coisa acontece e ele começa a buscar, a voltar a fazer essa troca para o mais. Respeite esse limite, porque se você começa, mas eu fiz, agora ele me deve. Este movimento é danoso dentro de uma relação. E eu já vivi isso muitas vezes. E eu brinco que se não fosse Bert Hellinger, eu já estaria no meu 5º casamento. E olhe lá, talvez eu até tivesse desistido de ter relações amorosas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que faz. Eu sou uma pessoa que entra numa relação e sai fazendo. E como é desafiador para mim, viu, Pri? Deixar o outro errar. Como é desafiador para mim permitir que o outro seja ele. É muito difícil para mim. E eu tive que aprender a suportar. Aprender a suportar não ter razão. Para nós mulheres que sempre temos razão. É um grande desafio. Mas os homens precisam disso. Eu gosto muito daquele pastor Cláudio Duarte, porque as falas dele, para mim, são muito equilibradas nos relacionamentos. Ele tem uma visão muito rica e eu acredito que todos deveriam assistir um pouco dos vídeos dele para aprender a equilibrar suas próprias relações. E o que é que ele falou? Mulheres, os homens, eles não querem mandar, eles não querem ter razão, eles querem que os outros acreditem que eles mandam e que têm razão. Então, sejam inteligentes, saibam fazer os acordos e deixa todo mundo pensar que é ele que manda, que é ele que faz, mas tenha uma relação equilibrada com ele, sem luta. Porque se você dá demais e se coloca nessa posição, a vida vai se tornando muito pesada para você. Você deixa de arrumar o seu cabelo, de cuidar de você, de fazer uma viagem, porque você fica o tempo todo sobrecarregada, cuidando de uma vida que não é sua. De uma pessoa que é adulta e capaz de resolver os próprios problemas. Talvez não da forma como você acredita que ele deveria. Talvez não no tempo e na velocidade que você acredita que ele gostaria. Mas mantenha a sua força e a dignidade dele, com respeito. Eu acredito que se você consegue fazer isso com equilíbrio e respeito, você consegue diminuir. Então, se você já está acostumada, você vai lá, você faz janta, você passa a roupa, você cuida da casa, você fica sabendo a hora que vem, a hora que vai trabalhar, você faz isso, você faz aquilo, e vê se escovou o dente, se pôs blusa, se foi pro trabalho, que horas que vai voltar, e chama, papapá. A partir de hoje, comece a fazer um pouco menos. E comece a fazer um pouco por você e manter os acordos, claro. Não estou dizendo para você abandonar os combinados, porque todo relacionamento é um contrato de duas partes e você tem a sua parte dos acordos, as suas cláusulas e ele as dele. Existe aí uma troca, só que esta troca tem que estar equilibrada. Se você está desequilibrando ou o outro está desequilibrando, se você está naquele lugar onde o outro está dando e dando e dando e dando, você para o outro. Você diz, ok, agora eu posso fazer por mim. Eu agradeço tudo que você me deu, tudo que você me dá, eu tomo com amor, mas nós somos iguais e eu também preciso fazer a minha parte. Isso é a solução para a maior parte dos problemas. Agora, se você é aquela pessoa que dá demais, diminua e você vai ver o outro se transformar. De repente, o outro por si só
começa a fazer o movimento dele. É fácil? Não, não é. Porque a posição de dar, ela é muito confortável. Por que ela é confortável, alunos do fluxo da vida? Porque uma pessoa tem dificuldade de sair desse lugar aonde ela dá, ela ajuda, ela faz. Por quê? Quem se lembra disso? Vou dar um minutinho para vocês pensarem aí. Se vocês não responderem, eu vou responder. Por que é tão difícil sair desse lugar? Porque eu sou boa. Eu sou a certa. Eu sei. Eu sou a boa. Eu sou a última Coca-Cola do deserto. Eu sou a bolacha mais recheada do pacote. Então é muito fácil e confortável estar na posição de bonzinho. Mas não é o lugar mais seguro para quem quer manter uma relação. Quem quer manter uma relação precisa sair desse lugar. Quem dá se sente superior, é exatamente bom. Essa sensação de ser boa é uma sensação muito confortável e perigosa. Eu trabalhei no presídio por 3 anos e tem uma lei interna entre os bandidos e ela é muito, até assustadora. Ninguém pode fazer parte de um grupo deles sem que também seja culpado. Então todo mundo tem que ser culpado. Então se você entra para um grupo de bandidos e nunca roubou, eles fazem você roubar, porque você também tem que se sentir culpado. Então ali ninguém pode ser inocente. Quando a gente está numa relação, é claro que eu não estou falando para ninguém roubar, mas quando a gente está numa relação onde só eu faço coisas boas e o outro só faz coisas ruins, eu vou ser sempre inocente, o outro sempre culpado. Quando eu abro mão desse lugar de ser boazinha, e às vezes eu erro também, e pô, errei, puxa, fiz, puxa, não sei o que, eu posso ser igual ao outro. Então eu posso ser vista pelo outro e eu posso pertencer a algo que é ser humano. Sensacional, né? Parece enorme, mas é literalmente ser humano. Aonde o outro erra, mas eu também. Vai saber se aquilo que eu estou fazendo, me achando a boazona, para o outro, aquilo é completamente errado. Mas ele pode estar respeitando a minha dignidade, deixando que eu faça. Observe a sua relação um pouco mais de longe. Aí a Bia colocou aqui, melhor que o outro, se sente necessário. Então este lugar dentro da relação, ele é perigoso, faz com que a gente se coloque num nível superior. E quando a gente se coloca num nível superior, a gente passa exatamente por aquilo que a Liette colocou. A gente se coloca no lugar de mãe do nosso companheiro. Experimenta, depois que você sair dessa live, mudar um pouquinho. Não precisa mudar tudo de uma vez. Não vai assustar o seu companheiro. Chega lá, de repente, mudou tudo. Não, mude uma postura hoje. E observe qual vai ser a reação dele. Se for positiva, mude mais uma amanhã. E veja qual vai ser a reação dele. E assim, você, de repente, de um casamento, de uma relação em crise, pode voltar a uma relação mais harmônica e de sucesso, buscando e olhando o outro a partir do mesmo lugar, onde ninguém é culpado e ninguém é inocente. Somos apenas humanos, passíveis de erros e acertos. E aí a gente pode relaxar quando a gente está do lado de uma pessoa que a gente quer estar. Colocaram aqui um comentário. E quando você acha que não pode deixar o outro? Ao meu olhar para você aqui. Por achar que ele não dará conta do processo. E ficará pior, uma vez que você fazia tudo pela pessoa. Vamos lá. Aonde está a dignidade dessa outra pessoa?
quando você põe dessa forma. Porque, e se hoje você tivesse um mal súbito e morresse? Ele não ia ter que se virar? Ele não ia ter que passar pelo processo de um jeito ou de outro e sem você? É uma ilusão que a gente tem. A gente se coloca num lugar de excesso de importância. E também estamos num lugar confortável quando a gente coloca assim. Mas a gente pode experimentar. Só que é assim. Fica uma pergunta. Você realmente quer sair dessa relação? Porque eu tenho 3 casos de pessoas muito próximas e conhecidas que blefaram e o outro falou, então agora eu é que não quero mais, e seguiu a vida, e foi um grande desafio para elas. Estão bem hoje, todos, cada um da sua forma, no seu jeito, mas veja também aonde está a sua vontade de realmente sair dessa relação, ou da pessoa em questão, tá bom? Então observe isso, mas a partir do momento que você se casa com uma pessoa adulta, a gente parte do pressuposto que ela é adulta e que ela é capaz e que ela pode fazer por si. Ah, mas e se não der conta? Será? Você já experimentou fazer? Ou será que é você que não quer sair daí? Então, é necessário que antes que a gente tome uma decisão, a gente faça essas perguntas. Lembrando que o relacionamento é um acordo. O relacionamento é um acordo entre partes iguais, tá? E as negociações são iguais. E um não deve nada ao outro. Então, nenhum dos dois pode ser totalmente inocente, nenhum dos dois pode ser totalmente culpado. Somos humanos passíveis de erro. E muitas das vezes, em um relacionamento longo, onde há filhos, existem momentos em que um está temporariamente indisponível por questões internas, por questões, às vezes, pessoais e de saúde, e o outro tem que amar o suficiente para suportar e esperar que o outro tenha tempo hábil para passar pelo próprio processo. E o outro, não cabe ao companheiro ser o terapeuta, o médico e o ajudante dele, e sim a pessoa que está do lado. Eu dou suporte. Enquanto a minha esposa está num momento de desafio e ainda eu posso esperar por ela, eu ajudo com a parte que cabe a ela dos acordos. E vice-versa. Algumas vezes eu tenho uma amiga e nós fizemos um curso juntas em Campinas e ela tem uma relação muito bem sucedida e é uma pessoa assim, muito pra cima. E uma vez ela falou pra mim, teve um momento do meu casamento e que ele teve uma crise de depressão e queria ir embora e largar tudo. Então eu sentei com ele e falei pra ele, eu te dou 1 ano. Você viaja, você faz o que você tem que fazer, você encontra o que você tem que encontrar, mas ela deu um prazo. E eu sustento a casa, seguro as pontas aqui, e eu libero você de ter esta obrigação comigo. E ele voltou, e eles têm uma relação incrível, porque ela pôde entender como adulta que aquela crise e aquela busca que ele tinha não tinha nada a ver com ele gostar ou não gostar dela. Então ela permitiu que ele se afastasse e esperou por ele. Ah, Patrícia, mas podia ser que ele tivesse ido embora e nunca mais voltado? Claro, mas ela se comportou como adulta. Se ele fosse, é claro que ela ia sentir, porque ela o amava, mas ela estava inteira. A pessoa inteira, ela não tem a carência do outro. Ela precisa do outro porque ama, porque quer, porque busca por alguém. Mas ela pode
sustentar essa relação como adulta e negociar sem drama, sem mimimi, tudo bem? E isso vale para as duas partes. E quando os dois são adultos, nenhum dos dois pode dar muito mais do que o outro pode receber. Cuidado com essa sensação, porque essa sensação vem da nossa infância, aonde muitas vezes a gente tentou salvar nossa mãe ou nosso pai de alguma situação. Então a gente carrega no fundo da nossa alma essa sensação que os nossos pais precisaram de nós. E a gente transfere isso para o nosso relacionamento, como se o nosso companheiro ou a nossa companheira fosse incapaz de passar por um processo. Cuidado com isso, isso pode ter muitas coisas por trás. Eu tenho feito umas meditações com vocês no final das lives, então deixa eu olhar a minha hora, vai dar. Vocês topam fazer uma meditação agora, voltada para relacionamento? Manda um joinha para mim aqui, se vocês topam. Eu vou esperar. Se vocês toparem, eu vou fazer. Senão a gente vai encerrar a live. Querem? Joinhas, manda joinha no comentário aqui para mim. Se vocês quiserem, agora é a hora. Isso aí. Então, quem quer, fique nessa live agora. Procure estar sentado, com as costas apoiadas, as mãos liberadas, coluna ereta. E começa a fazer algumas respirações bem profundas. As respirações profundas, ela vem pelo nariz, ela enche o meu abdômen e eu solto pelo nariz e pela boca. E essa respiração, ela continua profundamente, continua fazendo essa respiração. À medida que você vai fazendo essa respiração profunda, vai chegar um momento em que naturalmente a sua respiração se acalma e os seus olhos vão se cansando e vão se fechando. E de repente agora você só escuta a minha voz. Você está sentado, forte e ao mesmo tempo relaxado, percebendo o ar entrando e saindo, simplesmente presente, somente você nesse momento. Então, nesse momento, de olhos fechados, com a atenção na sua respiração, você vai imaginar que na sua frente está seu companheiro ou sua companheira, ou uma pessoa que talvez você tenha tido uma relação. Coloque essa pessoa que você amou muito, ou que você ama agora na sua frente. Pode ser que você não consiga visualizar, mas você pode sentir ou perceber essa pessoa. Não existe o certo e nem o errado. Simplesmente essa pessoa está diante de você. Talvez um pouco mais perto, talvez um pouco mais longe. E quando você olha para essa pessoa nos olhos, você imagina que atrás de você estão seus pais, que talvez tenham tido também desafios, não importa. Nesse momento eles simplesmente estão ali atrás de você, com as mãos nos seus ombros, atrás dos seus pais, os seus avós, maternos e paternos. E atrás deles os seus bisavós e muitos outros ancestrais que influenciaram todos os acontecimentos da sua vida também. E você sente essa força que vem através de cada um deles. E de repente você sente em si essa força. E a partir desse lugar você volta a olhar para este companheiro ou companheira. Perceba se com essa força muda algo dentro de você. Mas agora você imagina que atrás dele estão os pais dele, os avós, os bisavós,
os tataravós e todos os ancestrais dele. E de repente você se dá conta que não está só você e ele, que muitas outras pessoas ou acontecimentos influenciam um relacionamento. E nesse momento diante dele você pode dizer: agora sim, eu vejo você. E eu tomo você como meu companheiro ou companheira, com tudo que vem com você, com toda a sua história, com todo o seu destino, com tudo que move você. E eu me sinto forte se você me toma com o meu destino e a minha história. E perceba dentro de você se essa relação e esse olhar se modifica. E você pode dizer: eu sinto muito se em alguns momentos eu me coloquei acima de você. E eu sinto muito se eu não aprendi a receber. Mas a partir de hoje, diante do meu lugar, olhando para você, eu aprendo a te respeitar e te amar, assim como você é, com tudo que você traz. E nós podemos juntos trilhar esse caminho. Muito obrigada, muito obrigado por tudo. Respire essa sensação, sinta a força e a conexão dos seus antepassados, a alegria deles quando há respeito. Sinta e esteja totalmente presente agora. E se você tem filhos, perceba a alegria que vai na alma dos filhos quando você consegue profundamente fazer esse movimento com seu companheiro. Não importa se você ainda é casado ou não com essa pessoa, mas os filhos recebem o amor que foi direcionado a essa outra pessoa. Façam esse exercício para sentir a presença do seu companheiro. Estejam inteiros diante das suas relações, cada um da sua forma. Não existe receita de bolo para estar numa relação, mas existe um relacionamento adulto aonde eu chego junto e mantenho essa dinâmica, dando somente um pouco mais e não demais, e recebendo um pouco mais e não demais, para que eu possa manter essa relação. A não ser que eu não queira mais estar nessa relação, eu faço diferente. Queridos, sensacional a gente conversar sobre relacionamento. Caso você tenha estado nessa live, queira conhecer o fluxo da vida ou a constelação familiar, esse sábado vai ter um grupo aberto, vocês podem participar, não há mais vagas para constelar, mas vocês podem vir conhecer, podem conhecer o curso Fluxo da Vida e transformar aí essas relações através desse curso, que é extraordinário. E também, se você tem uma pergunta pessoal que você não quis expor nessa live, manda para mim no direct, me chama no WhatsApp, que a gente pode conversar sobre isso. E eu coloco a posição da constelação, ou desenvolvo isso junto com você, fazendo com que você perceba o que é que pode estar por trás, para que você consiga ter mais força dentro da sua relação. Queridos, boa noite. Para quem estiver sábado, até sábado. Se não, terça-feira a gente se vê aqui de novo. Vamos pegar outro tema importante dentro da constelação familiar, para que a gente possa desenvolver isso e para que a gente possa ter melhores relações. Eu costumo dizer que pessoas resolvidas e curadas, menos pessoas chatas no mundo. Muito obrigada pela presença e participação de vocês.
Essas lives, boa parte delas já estão salvas no YouTube. Vocês podem ir lá e compartilhar com os amigos, tá? Se vocês não estiverem conseguindo, os links a Priscila tá mandando no WhatsApp. Um beijo, até semana que vem. Tchau, queridos!